Índices de homofobia vêm crescendo no sul do estado do Rio. Só neste ano, 5 assassinatos foram registrados. Intolerância religiosa. Centros espíritas ainda são atacados no sul do estado. Em Volta Redonda, casos de contrabando de animais silvestres trazem preocupação. Denúncias de maus tratos aos animais aumentam após apoio de ONGs e moradores do sul fluminense. Feminicídio e violência doméstica são focos de combate da Polícia Militar em Volta Redonda. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. Recuperação da autoestima. No sul do estado, grupos se solidarizam com pacientes com câncer. Ela dá aquele retoque pra gente ficar melhor, com a autoestima mais elevada, né? O número de doadores de órgãos aumenta, mas a situação ainda é delicada no Brasil. Refugiados buscam novas oportunidades no país. E na região já estão inseridos no mercado de trabalho. O projeto social em Volta Redonda dá apoio a crianças e adolescentes. Música, dança e teatro são atividades realizadas por entidade. A diferença entre adoção e família acolhedora. Conheça esse programa que está mudando a vida de crianças e jovens brasileiros. A APAI de Volta Redonda promove inclusão social através de suas atividades. Hoje no Brasil, mais de 300 mil pessoas possuem síndrome de Down. O projeto Viver em Volta Redonda oferece suporte a pessoas com HIV. Suicídio, como buscar ajuda quando o assunto é a prevenção. O Jornal Unifoa está no ar. Olá, seja bem-vindo ao Jornal Unifoa. Olá. Atos, agressões e ofensas contra as pessoas em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero aumentam na região sul fluminense. Desde junho, o Superior Tribunal Federal decidiu que o crime de homofobia deve ser equiparado ao de racismo. A repórter Ana Luísa Lemos traz agora informações sobre o assunto. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passa a ser considerado um crime equiparado ao de racismo. Segundo o levantamento da ONG Volta Redonda Sem Homofobia, foram registrados até maio de 2019 5 casos de assassinato por homofobia. A ONG ainda é o único auxílio que as vítimas encontram aqui na região. Hoje no Volta Redonda Sem Homofobia, a gente oferece assistência jurídica, psicológica e social. O primeiro passo da pessoa é procurar um suporte, seja uma instituição, poder público, uma delegacia. O segundo passo é reunir o maior número de provas e testemunhas possível que a gente possa afirmar que aquilo ali foi um crime de homofobia. Uma vítima de agressão ou ato de homofobia pode traumatizar por anos. E os psicólogos são os profissionais responsáveis pela recuperação, dando apoio psicológico e abrindo espaço para que possam contar suas experiências de vida. A psicologia ela tem diversas técnicas e ferramentas que utilizamos hoje em dia, mas uma questão importante é a psicoeducação, onde ela leva para dentro de casa e o conhecimento das pessoas também em relação ao LGBTI+, as comunidades, evitando aí distorções, estereótipos. Então, ela, com essa formação, né, de redes de apoio e a psicoeducação, ela consegue levar isso. Religião ainda é um assunto que divide muitas opiniões. E embora consciência e respeito sejam assuntos discutidos, atos de desrespeito, infelizmente, ainda são comuns. A intolerância religiosa é o ato de ofender, discriminar e agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. Historicamente, em terras brasileiras, as religiões de matriz africana e o espiritismo foram as religiões que mais sofreram discriminação. Normalmente, quando a gente conversa com pessoas a respeito de religião e a gente fala que a gente é espírita, normalmente já associam a macumba, né? E isso, assim, é a falta de conhecimento das pessoas, porque normalmente, tanto como a religião evangélica tem várias denominações, até hoje o catolicismo também tem, o espiritismo também tem, né? O kardecismo, tem Umbanda, tem o candomblé, que são, né, religiões que vieram da África, né? Que tem essa tradição, que vieram da parte africana mesmo. Então, assim, quando a gente fala hoje, olha, eu sou espírita, as pessoas normalmente já associam a macumba, então já olham a gente meio atravessado e tal, mas a falta de conhecimento que gera isso. Saber as diferenças entre um animal silvestre e um doméstico é essencial para identificar e denunciar o crime de contrabando. Informar as autoridades evita o risco à vida do animal e também prejuízo à fauna.
Mais informações com Mariano Togali. Movimentando mais de 10 milhões de dólares por ano, o tráfico de animais é a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas. No Brasil, são retirados da natureza aproximadamente 38 milhões de animais silvestres. Essa prática pode trazer consequências negativas, tanto para os animais quanto para o meio ambiente. Para 10 animais que são retirados da natureza, 7 não chegam no destino que estão pensando para esse animal. Então, 3 apenas que continuam vivos. Isso já é um impacto inicial que é alarmante. E para o ambiente, toda vez que a gente tem um animal traficado, a gente tem uma espécie sendo levada para um outro local onde aquela espécie, na maior parte das vezes, ela não existe. Animais que fogem e começam a habitar um novo local, que é uma espécie exótica sendo introduzida num ambiente natural. Essa espécie exótica, toda vez que ela chega, uma nativa pelo menos vai ser impactada. Você começa a ter uma queda na população de uma dessas nativas. Hoje, infelizmente, o tráfico de animal ele é uma questão também cultural, né? Todo mundo conhece alguém que tem um passarinho em casa, que é um animal nativo, que são proibidos de se manter. Todo mundo conhece histórias de trinca-ferro, de coleiro, de cocota, maitaca. São todos animais que eles não podem ser criados desde que tenham vindo de um criador autorizado. A Lei 9.605, de fevereiro de 1998, considera crime inafiançável a compra, venda, criação ou qualquer negócio envolvendo animais silvestres. Para quem compra, a pena é de 6 meses até 1 ano. A pena para quem vende, trafica, aí ela pode ser aumentada de acordo até com a espécie do animal ou a época que foi praticado o crime. Ou, por exemplo, se for praticada por caça profissional, aí ela pode ser até triplicada a pena, essa pena que varia de 6 meses a 1 ano, e também a pessoa pode ser multada, aí vai variar de acordo com a quantidade de animais apreendidos ou com a forma que foi feita essa apreensão. Na volta do intervalo, os maus tratos com animais domésticos também são realidade. A gente volta num instante só. Volta Redonda registrou um aumento no número de denúncias contra os maus tratos aos animais. Vamos ver na reportagem. O número de denúncias de maus tratos aos animais em Volta Redonda registrou um aumento de 40% este ano. Cada vez mais a indignação da população aumenta, fazendo com que os atos de crueldade sejam denunciados. Você sabia que os maus tratos aos animais é o 5º crime mais cometido no Brasil? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 30 milhões de animais abandonados só no Brasil, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Esse número é 1/4 da população humana. Uma das ONGs responsáveis há mais de 20 anos pela causa na região é a Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda. A SPA tem um programa de castração a um preço mais acessível para a população carente, que a gente acredita que castração é um trabalho fundamental para diminuir a quantidade de animais, que eles chamam de animais errantes. A SPA faz esse trabalho de amparo a alguns animais em situação muito grave ou vulnerável. Nem sempre os bichinhos machucados são encontrados pelas ONGs. Muitas vezes, pessoas comuns com esse espírito de amor e proteção retiram os animais da rua e cuidam por conta própria, como Bruna Marcelino, protetora independente e defensora da causa. Então, eu sempre tive por dentro dessa questão de ajudar os animais, eu sempre gostei muito. Em Paraty eu fazia muito isso, né? Como eu não podia acolher a todos, eu colocava ração na rua, às vezes eu pegava, dava um banho em casa. Eu recebo muita ajuda, né, de pessoas próximas para o custo dos animais mesmo. Comida, filhote que não tá mais, não teve oportunidade, né, da amamentação da mãe, leite, e aí assim, então assim, eu acho que todo mundo pode ajudar fazendo a sua parte, entendeu? Porque ajudar os animais, cara, é ajudar muito mais, é você ser humano, entendeu? E eu acho que isso é necessário. Para denunciar, ligue para a Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda através do telefone 24
3339 9073 ou para a Polícia Militar no 190. Uma patrulha chamada Maria da Penha. A iniciativa da Polícia Militar visa combater o feminicídio e a violência doméstica em Volta Redonda. Quem nos conta é a repórter Gabriela Batista. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física no Brasil. A denúncia é importante porque protege a mulher. Ela evita que, junto às medidas protetivas, casos de violência doméstica se tornem casos de feminicídio. Em 2015 veio essa alteração aí no nosso Código Penal, no artigo 121, que trouxe o feminicídio. Então, o feminicídio é importante a gente conseguir separar, porque ele só é cometido, só vai ser caracterizado o feminicídio se aquele crime ele ocorreu por razões de gênero. Se aquela pessoa que matou a vítima foi por razões de ela ser mulher, ou com o intuito de menosprezá-la, ou com o intuito de discriminação, ou aquele cometido dentro do âmbito familiar. Nos batalhões de Volta Redonda, Barra do Piraí, Angra dos Reis e Resende, oficiais receberam treinamento intensivo para atuar na Patrulha Maria da Penha, implantada para padronizar as ações de prevenção à violência doméstica. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 1 em cada 4 mulheres foi vítima de violência em 2018 e 42% desses casos ocorreu em casa. Todos os policiais militares que foram designados para esse tipo de serviço, primeiro são voluntários, né? Esse foi o primeiro critério de escolha, que eles fossem voluntários. Depois eles passaram por uma capacitação em todos os policiais do estado inteiro, inclusive aqui do batalhão não foi diferente. Eles passaram por uma capacitação como lidar com a vítima, como lidar com o agressor, o que falar, como agir e como se portar perante eles. A denúncia é a melhor forma de evitar que casos de violência doméstica se tornem casos de feminicídio. A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil 24 horas. O serviço é gratuito e preserva o anonimato. Ligue 180 e denuncie. Pacientes com câncer encontram em grupos de apoio uma nova chance de voltar a sorrir em Volta Redonda. A repórter Ingrid Galvão foi conhecer este tipo de trabalho. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, pouco mais de 582 mil pessoas vivem com a doença, que está no ranking das que mais matam no país. Pacientes com câncer constantemente necessitam de apoio, seja ele financeiro ou até mesmo um estímulo a lutar pela vida. Nós já contribuímos com vários grupos, né, graças a esse trabalho do mutirão, e alguns relacionados ao câncer. Nós contribuímos com as corujinhas para o grupo da vida, para eles arrecadarem fundos através da corujinha, e tem também o GAPC, e tem outro projeto Estive Aqui, também é um parceiro novo nosso agora, que a gente está ajudando. E muitas pessoas também que têm a doença e que precisam, às vezes, de algum extra, né, para poder estar ajudando no tratamento, a gente tem ajudado. De acordo com Maria de Lourdes, o grupo Corujinhas do Bem apresenta a união como um fator interessante, o que contribui com a doação do trabalho voluntário, além de o transformar em um grupo terapêutico, visto que dentro do grupo existem pessoas que estão com a doença. Eu tenho câncer. Eu descobri em maio desse ano e estou em tratamento de quimioterapia, provavelmente rádio. Certo, rádio e remédio daqui para frente. Mas sou eu. E em momento nenhum, desde o dia que eu descobri, que eu passei para elas, eu me sinto sozinha. Além da equipe Corujinhas do Bem, o Grupo da Vida é um contribuinte aos pacientes que vivem com câncer. Atualmente, a gente somos vários tipos de trabalho. A gente damos cesta básica, nós temos o café da manhã e o café da tarde, nós temos assistente psicólogo, advocacia, no caso advogado, e nós temos diretor e assistente social. Tá? É mais ou menos básico, é isso que a gente atua aqui na associação. Sem depender do governo, o grupo se mantém com doações da população. As pessoas perguntam para a gente, o que a gente pode doar? Pode doar tudo, porque tudo vira benefício, tudo vira ajuda para o paciente. Então, a gente sempre pede, só como a gente tem um bazar, por favor, doem as roupas, mas doem roupas em bom estado, né? Porque elas é que vão virar o dinheiro para a gente poder manter as atividades. No grupo, são realizadas atividades que contribuem com a melhora da autoestima.
Super maravilhosa, né? Porque eu saí de casa bem deprimida, né? Aí eu estava precisando dar um trato, porque eu não estou enxergando direito, né? A sobrancelha estava dessa grossura, né? Aí a nossa companheira ali, né, traz toda segunda-feira essa parte do nosso tratamento, que a gente perde sobrancelha, essas coisas. Aí ela dá aquele retoque para a gente ficar melhor, com a autoestima mais elevada, né? Mais de 32 milhões de pessoas vivem com câncer no mundo todo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de novos casos deve continuar a crescer. O tratamento do câncer é realizado em clínicas ou em hospitais, mas o tratamento da pessoa é realizado pelos grupos de apoio. O GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, oferece serviços como a doação de próteses de silicone, suplementos alimentícios, fralda geriátrica, medicamentos e perucas. Primeira triagem, eu vejo qual é a necessidade dela, se é um atendimento com algum profissional ou algum benefício. Então, a primeira triagem é comigo. A seguir, profissional da saúde destaca a importância da doação de órgãos. A gente volta já já. Estamos de volta. O Brasil registrou um aumento no número de doadores de órgãos. Entretanto, a taxa de sucesso na aceitação dos órgãos sofreu uma queda. O repórter Vitor Portugal traz os detalhes. Doar órgãos é um procedimento nobre que salva vidas. Entretanto, a falta de informação sobre o tema acaba gerando dificuldades para aqueles que dependem da doação. Mesmo com as complicações e preconceitos familiares para a realização do ato, o número de doações de órgãos vinha crescendo no Brasil. Qualquer pessoa pode ser doador de órgãos, né? Sim, a manifestação em vida é muito importante. A legislação mudou. Antigamente tínhamos que deixar registrado nas nossas identidades, hoje não há mais essa necessidade. Mas você precisa deixar a sua família ciente de que você tem essa necessidade, você gostaria de ser um doador de órgãos. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o ano de 2018 registrou um aumento de 2,4% na taxa de doadores. Entretanto, o número ainda é abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde, que é de 18 doadores para cada 1 milhão de habitantes. Hoje, infelizmente, ainda temos a falta de informação da população, né? E com isso existe todo um medo. Como é que vai ficar o meu parente depois que eu doar os órgãos? Como é que vai ficar esse corpo? Esse corpo vai ficar devastado? Vai ficar com um buraco na córnea se eu doar o olho? Vai ficar com a barriga aberta? Não, existe todo um protocolo, um processo, e esse corpo permanece da mesma forma, como se não tivesse sido doado nenhum órgão, né? Só que a gente vai salvar muitas vidas com isso. No ano passado, a estimativa da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos apontava que mais de 39 mil pessoas estavam na fila esperando por um transplante de órgãos. Já o número de transplantes realizados no país no ano passado somou 22.668 casos. No ano passado, a maior fila era por córnea, estimada em 18.689 casos. Então, na época, eu tinha 17 anos, minha mãe me inscreveu na Cruz Vermelha, que precisava de uma córnea urgente. E só que até hoje eu não fui chamada, que eu acho que teria que ter seria obrigada, né, a fazer a doação, porque ninguém, hoje infelizmente, as pessoas também na hora não estão preparadas para lembrar que outras pessoas precisam de um transplante, né? Mas assim, e até hoje eu não fui chamada na Cruz Vermelha. Refugiados chegam ao Brasil em busca de novas oportunidades. Em Volta Redonda, tem quem consiga uma inserção no mercado de trabalho. Imagine você, da noite para o dia, ter que abandonar sua casa, família e amigos. A escolha não é sua, mas por diversos motivos você chega em um país onde não conhece as pessoas, a cultura e o idioma. É por essa situação que passam mais de 70 milhões de refugiados em todo o mundo, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas. Bom, é o mesmo mercado de trabalho para qualquer brasileiro, sabe? Existe um equívoco das pessoas em achar que o refugiado, de alguma forma, não tem os mesmos direitos. A partir do momento que ele tem o status de refúgio, ele passa a poder trabalhar como qualquer brasileiro, com carteira de trabalho, tudo normal. Então ele vai enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho.
A perseguição, seja de gênero, religiosa ou política, ainda é apontada como um dos principais motivos pelos quais os refugiados saem de seus países de origem. Aqui, eles buscam novas oportunidades para um recomeço. Oliose Sanches saiu de Cuba, mora no Brasil há 6 anos e hoje trabalha em uma siderúrgica de Volta Redonda, no interior do Rio. Então, para quem pensa diferente ao sistema, sempre existe uma perseguição. Não é aquela perseguição de te ameaçar de morte, né? Algo do tipo, mas sempre existe essa perseguição, muita intimidação, né? Tanto para autoridades, vamos dizer assim, da polícia, tanto a polícia quanto a autoridade do governo. Em 2018, foram mais de 36 mil carteiras de trabalho concedidas a refugiados no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 68% dos documentos expedidos foram para venezuelanos, 19% para haitianos e 5% para cubanos. E quando o assunto é carteira assinada, a expectativa é de que o número de venezuelanos supere o de haitianos em breve. Os refugiados precisam fazer um pedido de refúgio para entrar em um país. Entretanto, a depender das circunstâncias, muitos só solicitam abrigo após cruzarem a fronteira. Eles não têm todo o aparato jurídico, as garantias fundamentais que um refugiado de fato tem, né? E até a orientação que nós damos nesses casos, por mais que demore muito, mas existe um protocolo, que quando ele faz a solicitação, ele recebe um protocolo dessa solicitação, que pelo menos ele já está em procedimento. A seguir, você vai conhecer um programa que está mudando a vida de crianças e jovens brasileiros em situação de risco social. A gente volta já. Voltamos. A questão da adoção no Brasil ainda é um tabu e pouca gente sabe sobre o projeto Família Acolhedora, que pode ajudar crianças e jovens a receber apoio e cuidados para conseguir reestruturar a família. A repórter Graciele Silva esteve com a psicóloga Ana Cláudia, que faz parte do projeto e vai explicar como funciona. O serviço conta com um acompanhamento sistemático de uma equipe formada por psicólogo e assistente social, que oferecem apoio à família acolhedora a fim de assegurar as condições do acolhimento. Realiza o acompanhamento da família de origem, objetivando a superação das dificuldades e o retorno da criança ou adolescente à família. A família acolhedora ela é um serviço de política pública. Ela está prevista na Política Nacional de Assistência Social do Governo Federal. Já é praticada no Brasil cerca de 330 municípios. Volta Redonda é uma das primeiras cidades do Sul Fluminense a implantar o serviço. Ele existe desde 2012 no município e é um serviço específico para uma medida protetiva de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade social, em risco social, né? Ou seja, crianças vítimas de violência como abandono, negligência, maus tratos, abuso sexual. Essas crianças, por meio de uma medida protetiva, elas são afastadas de sua família provisoriamente e ficam em uma família acolhedora, que são pessoas da comunidade, habilitadas e cadastradas por nós da família acolhedora, da equipe, e essas famílias terão a guarda provisória da criança e irão cuidar da criança por um tempo, até que ela possa retornar para a convivência à sua família. Através da PAI, pessoas com deficiências intelectual e múltipla são recebidas e têm a possibilidade de terem seus direitos defendidos, além de educar, estimular e promover a inclusão social com apoio e orientação às famílias. Fomos conferir de perto como funciona o trabalho da instituição em Volta Redonda.
Nós somos uma instituição sem fins lucrativos e trabalhamos basicamente com voluntariado, com doações, e a gente tem aqui alguns profissionais que são contratados pela instituição, outros que são cedidos pela prefeitura, e a gente atende atualmente a aproximadamente 260 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em vários segmentos, né? A gente tem desde a estimulação, passando pelo pedagógico, preparação para o mercado de trabalho, e eles entram assim desde o nascimento, quando descoberta a necessidade do apoio, e sem idade para desligamento. A APAE de Volta Redonda possui diversas oficinas para o desenvolvimento de seus alunos. Nas socioocupacionais, peças são confeccionadas para um estímulo funcional. Há ainda a cozinha experimental, onde são trabalhadas as habilidades específicas da culinária e também atividades relacionadas com o preparo de alimentos. Na marcenaria, os alunos aprendem a manejar máquinas e a fazer móveis. Todo o trabalho que é elaborado na instituição tem como objetivo a busca por alternativas de desenvolvimento. Hoje no Brasil, mais de 300 mil pessoas possuem síndrome de Down e com o avanço da medicina, essas pessoas estão conseguindo uma melhor qualidade de vida. O geneticista trabalha com situações clínicas que envolvam malformações, atrasos de desenvolvimento, baixa estatura, déficit intelectual e distúrbios comportamentais que possam ser de origem genética. A síndrome de Down, né, ela em geral, ela cursa, né, com alguns atrasos de desenvolvimento, né? Então, principalmente desenvolvimento motor, né, as crianças às vezes podem atrasar um pouco para andar, né, atrasar um pouco para sentar. Elas podem também ter atrasos de linguagem. Algumas recuperam muito bem, algumas não se recuperam tão bem, né? Em geral, o atraso motor ele é normalmente bem recuperável, mas em algumas elas têm algumas dificuldades para falar um pouco. Embora ainda seja tratada como tabu, a prevenção ao suicídio tem ganhado força em âmbito nacional. Mas quando e como ajudar uma pessoa que apresenta os sintomas? Você vai ver agora na reportagem de Thaís Coutinho. Um gesto de autodestruição. É assim que se classifica o suicídio. Segundo o estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensaram em dar um fim à própria vida. Entender que esse é um problema complexo, o suicídio tem várias causas possíveis e a gente não pode generalizar, a gente não pode achar que só um segmento comete suicídio, existe um grupo de risco específico. Qualquer pessoa em tese, vulnerabilizada, fragilizada psíquica ou emocionalmente, pode ter episódios de ideação suicida. A OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que existam condições mínimas de ajuda de apoio profissional ou voluntário. A Lei número 13.819 visa a prevenção e a abordagem familiar em cuidado das vítimas que estão psicologicamente abaladas. CVV, bom dia. O CVV, Centro de Valorização da Vida, foi criado para prestar apoio emocional e prevenção ao suicídio através do telefone 188. É preciso que a gente continue e intensifique esse trabalho de prevenção através da informação, para que as pessoas tenham acesso ao que fazer, como fazer, onde buscar ajuda, fatores de risco. A primeira medida é a educação. É preciso falar sobre o assunto. Quanto mais a gente ouve sobre e participa de seminários como esse, falando sobre suicídio, mais você pode ser uma porta de ajuda para alguém que está do seu lado, passando por um momento difícil. Ouvir, entender, falar sobre suicídio é importante, porque é de onde parte todas as informações que a gente precisa para tratar algo que é extremamente importante hoje dentro da nossa sociedade. O projeto Viver em Volta Redonda, que oferece suporte a pessoas com HIV, orienta tanto o paciente quanto os seus familiares. A reportagem é de Ariane Vilas. O Abrigo Viver fica no bairro Caeiras, em Volta Redonda, e conta com sala de palestras de medicamentos, fisioterapia e lavanderia. O objetivo do projeto é atender as pessoas que têm uma necessidade de uma atenção mais direta, até na área de médica, na área de enfermagem, quando as famílias não têm condições de acolhê-los nesse momento. Então, a casa oferece a internação
por 3 meses inicialmente. Na necessidade a gente reavalia, interna por mais 3 meses, mas nós temos na casa algumas pessoas que realmente já estão há 10 anos porque a família não tem condição de recebê-los de volta. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. Os sintomas da AIDS incluem perda de peso, febre ou sudorese noturna, fadiga e infecções recorrentes. A casa só recebe as pessoas que comprovadamente têm HIV/AIDS, ou seja, HIV quando tem os sintomas. Não tem sintomas, aliás, são pessoas assintomáticas. E a AIDS quando elas já estão com algumas infecções que as debilitaram fisicamente. Então nós fazemos esse acolhimento para ajudá-los a se reabilitar, oferecendo refeições, né? A nossa casa oferece 6 refeições diárias, mais o atendimento psicológico, o atendimento clínico em geral, fisioterapia, tem o psiquiatra e tem nutricionista, e também o CDI oferece as outras medicações, né, do Estado, e nós oferecemos as medicações adjacentes que eles necessitam. O projeto de Volta Redonda realiza atividades com crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social. O programa atende mais de 300 jovens. A reportagem é de Gabriele Pacheco. Hoje nós estamos aqui no Garoto Cidadão, uma instituição da Fundação CSN que existe desde 1999 e está presente em 4 estados brasileiros, no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, em Itaguaí e aqui em Volta Redonda. O projeto tem a intenção de atender crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, que estão em situação de vulnerabilidade social por meio da educação sociocultural. Eles são encaminhados através do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, à Prefeitura e instituições parceiras de Volta Redonda. O nosso objetivo é a educação através da transformação, né, e através da cultura. Né? Então eles vêm para cá, tem atividades de dança, teatro, música, desenvolvimento de habilidades e competências, né? É uma área que eles começam a traçar o plano de vida deles, né? O que eles querem ser no futuro, que meios eles precisam buscar para conseguir atingir os objetivos. Além das atividades, os alunos ganham uniforme, lanche e o transporte até o CRAS mais próximo da residência deles. No momento, o projeto atende a 300 crianças. Os adolescentes de 14 a 17 anos fazem parte do grupo avançado, onde são pensados níveis diferentes de desenvolver habilidades e competências. Quem sou eu? O que eu faço? Aonde eu quero chegar? Ao longo do ano, os alunos fazem apresentações musicais com o grupo Tambores de Aço, em que os meninos tocam de materiais de aço e metal de dança, em eventos da cidade e da região, visando o exercício da cidadania e o desenvolvimento de competências. Eu já estou aqui no projeto há 4 anos. Agora eu não fico mais em casa, eu venho aqui no projeto. Aí aqui eu faço teatro que eu gosto bastante. Esta foi uma produção da disciplina de telejornalismo ministrada pelas professoras Angélica Arieira e Clarice Neto, junto com os alunos do 3º ano do curso de jornalismo do Unifoa. A gente fica por aqui. Obrigada pela atenção. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.